oração nesses últimos tempos, na esperança de que você compreenda que orar é como respirar espiritualmente. Tem pessoas que estão morrendo asfixiadas porque não respiram. Orar é algo que tem que estar no nosso DNA de Deus. A gente tem que orar, respirar, ter uma coisa tão comum na oração na nossa vida, que a gente não consiga viver sem ela. Será que eu posso ouvir um amém? Então, eu falei que essa manhã, que há interferências e recursos na oração. De manhã eu falei aqui sobre interferências, coisas que interferem. Por que a sua oração não é respondida? Ah, pastor, não estava aqui. Se eu fosse você, olhava na internet, quando é que vai estar isso lá, Hugo? Depois da manhã? Amanhã já está. A pregação da manhã está falando sobre as interferências na sua oração. Por que você ora e não é respondido? Então, ali eu nomeei 10 interferências que muitas vezes você está orando e a resposta não vem, quando a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Quando a Bíblia diz: buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Enquanto a Bíblia diz que tudo pedides, crendo, não duvidardes no seu coração. Parece que é uma contradição entre o que a Bíblia diz que responderia a oração e de orações respondidas. Aparece um desequilíbrio aí entre que as pessoas oram e o que tem de resposta. E uma das razões é essas interferências das quais eu falei esta manhã. Enquanto as interferências são vencidas pelo arrependimento, pela mudança da pessoa que diz assim: não, eu vou tirar isso da minha vida. Os recursos, que é o que nós vamos falar esta noite, nos impulsionam, dá um upgrade, dá uma velocidade maior na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Adotar hábitos de orar é fundamental para a nossa vida. A oração tem que ser esse hábito. Então, muitas vezes nós estamos orando a meia boca. Pastor, existe oração a meia boca? Aquela oração. Senhor, abençoa. Obrigado, Jesus. Senhor, vou dormir. Senhor, essa é oração em Diga oração em É aquela oração que você faz quase que para preencher o protocolo religioso seu. Diz assim: fiz minha obrigação. Esse tipo de oração, irmão, pergunta para o irmão: você faz oração em Tem uma oração em muito... que a pessoa ora assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Parece espiritual, né? Mas é em Porque o que você está dizendo? Para pensar, irmãos, tem um minuto de lucidez. Uma pessoa que diz que Deus sabe todas as coisas, está dizendo o que para ele? Nada. Ele sabe de todas as coisas. Você dizer para ele: Deus, quase que Deus responde: eu não sabia, eu sei de tudo, obrigado. Porque a oração tão absurda dessa, eu só posso chamar de oração em Então, muitas pessoas ficam orando assim e não entram realmente numa intimidade com Deus. Adotar o hábito de orar eficaz e fervorosamente vai te ajudar a viver vitoriosamente. Enquanto as interferências que eu falei esta manhã criam obstáculos, nós vamos ver em cada uma desses recursos aqui formas diversas de orar e como elas causam um impulso na nossa vida. Pastor, vem aqui para ouvir de oração? O Espírito Santo tem me dito que o povo ora muito pouco. Não só a nossa igreja, mas as igrejas em geral. Fala muito de oração, dá muito paz do Senhor, dá glória a Deus, dá muito aleluia. Tem igreja até do reteté, que bate o pezinho e tudo, mas na hora que você for ver oração mesmo, necas de pitibiriba. Você sabe o que é isso? Eu também não sei, só sei que não ora. Necas de pitibiriba. Eu aprendi isso, não sei de onde, mas está dizendo que não. Então, a primeira
a primeira coisa sobre oração, para você impulsionar a sua oração, o recurso para você impulsionar a sua oração, é orar persistentemente. O que é persistentemente, pastor? Orar pedindo, orar buscando e orar batendo às vezes. Mas não é batendo no irmão, não é batendo na mesa, é batendo na porta, insistindo, dizendo: Deus, eu estou aqui. Então, orar com persistência dá velocidade à sua oração. Sabe por quê? Deus, ou vou usar um termo aqui para você, Deus paga para ver se você está crendo mesmo. Se você acredita mesmo, Ele paga para ver como? Ele fica aguardando a sua persistência. Deus não é surdo. Pastor, mas eu já orei uma vez, não preciso orar mais outra. Mentira, Deus não é surdo. Não é ficar de vãs repetições, que é outra coisa, irmãos. Ficar repetindo a mesma coisa, não. Mas conversar com Deus, o mesmo assunto, de maneiras diferentes, é isso que eu estou falando. Deu para pegar isso? Da glória a Deus. Deus não é surdo, mas Ele quer saber se você acredita mesmo nele. E a única forma que Ele tem de saber que se você acredita mesmo nele é você demonstrando isso através desse processo aqui. Eu pedi, nada. Aí eu vou buscar mais, vou para a madrugada da oração, porque só a minha oração não está. Aí você começa a buscar mais, né? Aí você diz assim: não respondeu, vou fazer um jejum. Então é um processo que você faz que Deus fica aguardando. Ele quer saber se o seu pedido não é fogo de palha. Tem gente que pede coisa a Deus como pede pizza na pizzaria, irmãos. Não sabe nem o que está pedindo. Depois da terceira, quarta fatia, você não sabe se está comendo pizza disso ou daquilo, porque tudo tem gosto de queijo, né? Pizza disso, manda, pizza daquilo, manda, não sei o quê. Tem pessoas que têm essa relação com Deus, de fazer de Deus quase um pizzaolo. Diz: manda aí, estou precisando disso, manda daquilo. Ela não tem aquela capacidade de fazer algo que eu vou dizer aqui adiante, de entrar em comunhão com Deus. Gastar tempo em comunhão com Deus. Sua perseverança acelera o coração de Deus. Pastor, eu quero que a minha oração seja uma oração dinamizada. Qual o recurso? Primeiro recurso: orar persistentemente, pedindo, buscando. Isso está na Bíblia? Tá. Mateus 7, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 7, versículos 7 e 8. Vamos lá. Pedi, e dá-se-vos-á. Então já entrou o pedir. Buscai, entrou o buscar. Batei. Está aí, irmãos. Pode ser que você nem chega no bater. Dependendo da intensidade do seu coração, Deus responda de primeira, porque Ele é um Deus maravilhoso, amém? Mas ouça, sua obediência ao pedido de perseverança, porque quando Deus está colocando isso, Ele está pedindo que você seja perseverante. A sua obediência ao pedido de perseverança abre o cofre de Deus. Falei aqui esta manhã. Você sabe que no céu tem um cofre, né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você sabe que dentro de um cofre você não vai escutar nada lá dentro. Nem olhos viram, nem jamais penetrou do que Deus tem o quê? Preparado. Então tem algo preparado que está em segredo, que nós não vimos, está entre aspas, eu estou usando essa linguagem moderna, está no cofre, que é a nossa oração que vai abrir. É a nossa oração que vai abrir. E ele está dizendo aqui, vai abrir o cofre se você buscar, se você pedir,
se você bater, se você, enfim, perseverar. Vai abrir. Deus não gosta de crente meia boca. Nhé. 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 Você nunca mais vai esquecer disso. O Espírito Santo vai te lembrar quando você for orar aquelas orações. Obrigado, Jesus, pela comida, amém. Também não precisa fazer comida de uma hora, porque a comida vai esfriar, por favor. Não queria ser santo fora da hora. Mas tem uma expressão legítima, dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu estava comendo uma manga com a minha esposa agora de tarde. Uma meia manga, deixa eu contar a história da manga. Nós botamos a manga na fruteira, junto com bananas e tal. As bananas vão amadurecendo mais rápido e logo acabou estragando a manga. Só que a manga por cima estava bonita. Quando eu levantei, a manga estava estragada. Falei, tá vendo? Confirma aquilo que a gente fala, que uma fruta estragada contamina a outra. Já levei logo para um estudo bíblico ali. Mas tudo bem. Aí ela falou assim, olha, corta por cima, que por cima está boa, e por baixo não precisa. Tá, então nós começamos a comer aquela manga deliciosa, docinha. E lá na hora que eu botei na boca, eu senti aquele sabor, eu tive uma expressão de louvor a Deus. Eu disse, Jesus, muito obrigado por viver num país que produz manga e eu sou livre para comer, isso é maravilhoso, glória. Aí comecei a orar, dizer assim, Senhor, querem colocar esse país como um país miserável, mas nós não somos miseráveis, porque esse país pertence a Jesus. De uma manga. É verdade ou não é, André? Aí depois, quando eu pensei que tinha acabado o estudo bíblico, né, eu falei, não, essa parte aqui joga fora. Ela falou, não, Carlos, dá para tirar. A gente tira sempre o lado podre e aproveita o bom. Não é assim que a gente faz na igreja? Cara, mas que comida de manga espiritual é essa? Aí você fala assim, pastor, você sabe que eu sou bem despojado, sou até em alguns momentos cômico, mas é porque no nosso coração está sempre a gratidão a Deus por todas as coisas. Nós estamos sempre pensando com a mente do Espírito Santo, dá para entender isso? Diga amém. Não é que nós somos mais santa não, eu falo besteira no ouvido dela também quando eu quero pegar, mas tudo bem, isso tem a hora certa, dá para entender? Mas, se você é casado e não faz isso, faça que é bom, viu? É um conselho que eu dou. Porque a Bíblia diz que a hora para todas as coisas, mas preste bem atenção que eu vou falar para você. Quando você começa a viver a comunhão com Deus, você começa a ver Deus em tudo. Você começa a ver Deus nas coisas mais simples, você começa a agradecer. E a oração do almoço, da comida, que seria uma oração nhé, deixa de ser uma oração nhé e de profunda gratidão a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Pela manga e pela oração, amém? Obrigado, Jesus. Olha só. Segunda coisa, que se você quer dar um upgrade aí na sua oração, botar a sua oração como um recurso. Esse recurso que eu vou falar agora é orar com fé. Eu falei levemente aqui hoje pela manhã, dizendo que muitas pessoas simplesmente oram a oração da sorte. O que é a oração da sorte? Se colar, colou. É a oração se colar, colou. E eu falei assim, você tem que entender que qualquer oração que não seja feita com fé, não é atendida. Então não vai colar. Quer ver uma oração? Irmão, ora por mim lá. Ou, eu vou orar por você. Aí a pessoa, se bem não fizer, mal não vai fazer. Nem oro. A pessoa responder isso para mim, eu digo assim, vou perder meu tempo. Não. Porque para orar você tem que crer. Você tem que crer. É você que está pedindo, é você que está querendo. E não sou eu já tenho. Deus já tem me abençoado, agora é você. Você tem que crer. E tem gente que fica, ora por mim, não sei o quê. Ele, na verdade, nem acredita mesmo, está pedindo só, de repente, vem uma proteção especial, mas
Irmãos, não é assim, a oração não pode ser se colar, colou. Então, agora, na proporção contrária, eu quero dizer que um dos recursos da oração é orar com fé. Orar com fé, a oração com a certeza de que o céu está ouvindo. Como é que, pastor, eu oro com a certeza de que o céu está ouvindo? Essa certeza é dada quando você está ali na presença de Deus orando, no seu momento devocional, e o Espírito Santo traz uma convicção absurda dentro de você de que aquilo vai acontecer. Eu não sei se você sabe, mas você tem o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Só que eu tenho um detalhe, ele quer falar contigo. Porque isso não é privilégio do pastor, do bispo, do apóstolo, isso é o privilégio de todos que nasceram de novo, que entregaram a sua vida a Jesus e que deixaram o Espírito Santo morar dentro de você. Se você tirar um momento para buscar Deus, Deus fala contigo. Deus fala contigo. Vai por mim. Então, a oração com fé é baseada em revelações do Espírito Santo no teu espírito. Eu tenho tantas... Sabe como é que acontece isso? Eu dei um exemplo hoje de manhã. Estava dirigindo, de repente Deus, o Espírito Santo disse, ora por fulano. Eu vou orar aqui. Orar aqui, eu vou fechar o olho, vou bater com o carro. Encostei o carro no estacionamento, parei, não desliguei e comecei a orar pela pessoa. Com uma convicção, Deus estava me ouvindo porque foi Ele que mandou eu orar. Quando Deus manda você orar, é porque Ele vai responder a oração. Dá para entender isso? Diga amém. Deus não manda você orar para não responder, Ele manda orar. Então, a oração com fé é baseada nessa revelação de que Deus realmente vai responder. Fruto da comunhão diária com Ele pelo Espírito. Então, essa é outra forma de você dar na sua oração um impulsionamento. Não orar com dúvida, será que Deus vai me atender? Então, antes de orar, vai buscar o Senhor. Senhor, me traz convicção. Porque na hora que você orar, você vai orar com fé. Terceiro ponto, que é importante você desenvolver na sua vida, é orar em segredo. Pastor, o senhor falou aí orar com fé e tudo. Onde é que está na Bíblia isso? Você quer mesmo que eu mostre? Qualquer irmão pode dizer aí. Onde é que está o texto? Hebreus 11. Vai lá. Lê Hebreus 11, capítulo 1, se eu não estou enganado. Sei. Você vai ver Hebreus falando só sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a fé é a certeza, a convicção dos fatos. Fé. Não preciso nem falar disso. Mas estou falando para que você saiba, né? A outra coisa que eu quero falar de recurso na oração, irmãos, é orar em segredo. Não sei se você sabe o que é orar em segredo. Orar em segredo é você e Deus. Jesus disse que quando nós orássemos, nós deveríamos nos trancar, vamos dizer assim, no quarto, num lugar fechado, para estar com Ele. Então, orar em segredo é uma oração fundamental na sua vida. Tem gente que não cultiva. Aqui, a nossa igreja, ela estabeleceu um tripé do MDA. Primeiro, você, para ser líder, você tem que aprender sobre como liderar uma célula. Você tem que aprender como discipular uma pessoa. E o terceiro pé desse tripé é vida devocional. Sem vida devocional, tudo fica muito religioso. A paixão por Jesus, o amor por Jesus, o amor pelas pessoas, fica só na teoria. Mas ali naquele lugar secreto com Ele, Ele vai falar com você. Olha só o que diz Mateus 6,6. Bota lá, Mateus 6,6. Só para você saber que Deus quer isso de você.
ele vai acelerar, a sua oração vai ser mais acelerada. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu pai que está em secreto. Tem esse pastor, não tem nem quarto. Como é que eu vou orar? Ora no banheiro. Eu, quando era solteiro, que eu me converti, era solteiro, na minha casa tinha 2 quartos. Eu dormia com meu irmão, os meus irmãos num quarto e minha mãe e minha irmã no outro. Então, cueca para lá, calça para cá, livro para lá. Você sabe aquele quarto arrumado, né? Joia, de 3 homens no mesmo quarto, a loucura que era. E eles estavam lá fazendo as atividades dele e eu não podia nem orar, porque eles não eram cristãos. No caso, meu irmão mais velho. Aí, o que eu fazia? Ia para o banheiro, disse, estou no banheiro, não perturba não. E lá mesmo eu ficava orando. Então, entra no teu quarto e fechada a porta orarás o teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê em secreto, o quê? O que ele faz? Te recompensará. Está vendo? Toda oração tem recompensa. Toda oração você vai ver, Deus está recompensando. Outra coisa importante você saber sobre oração, enquanto orar publicamente, temos que ter cuidado de não distorcermos a oração. Eu falei aqui esta manhã, tem gente que quer pregar no meio da oração, usa a oração para pregar, para dar estudo bíblico, em vez de estar falando com Deus, está falando com os irmãos. Não adianta você falar a Bíblia para Deus, não, irmãos, porque Deus conhece a Bíblia. Não sei se você sabe, Ele é o autor da Bíblia, através do Espírito Santo. Então tem gente que vai orar e começa a falar, mas não está falando para Deus. Na verdade, ele não tem oportunidade para pregar e ele quer pregar na hora da oração. E aí ele começa a falar, ensinar e tal no meio da oração. Então a oração, ao invés de ser vertical para Deus, passa a ser horizontal. Então, enquanto orar publicamente, nós temos que ter o cuidado de não distorcer a oração, ou fazer uma oração bonita para aparecer e ser elogiado. A Bíblia diz que já ganhou o que tinha que ganhar com isso. No secreto, você pode, ao contrário, e deve se derramar e abrir o coração. A oração em secreto é aquela oração que você abre o seu coração com Deus e fala, e pensa, chora, se derrama, ok? Isso é muito importante na oração em secreto. Outro ponto que nós estamos falando a respeito de recursos, porque você precisa desses recursos, é orando segundo a vontade de Deus. Tem gente que quer orar o que quer orar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu oro, algumas coisas o Espírito Santo me ensina a orar, eu oro, e outras coisas saem de mim mesmo, assim como sai de você. Mas lá no final da oração eu digo assim: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque pode ser que eu esteja orando uma grande bobagem aqui. Então, Senhor, tudo isso que eu estou orando está submetido ao teu querer e à tua vontade. Porque quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe? Eu conheço na minha juventude, no meio da juventude sempre tem aquela zoação, né? Não é de hoje, você pode acreditar, fui jovem um dia, e aí a gente tinha aquela zoação, né? Sempre tem aquele rapaz que anda bem elegante, bem vestido, né, bonito, e as moças na igreja sonham um dia casar com ele. Aqui não tem isso não, aqui todo mundo é feio, de pé chato, cabeça grande e tal, mas... E tinha um rapaz que era meu amigo, e é meu amigo até hoje, que ele chegava na igreja de bugre. 1975, irmão, de bugre. Hoje todo mundo tem carro, mas naquela época nem todo mundo tinha carro, né? E ele já era um ilustre doutor, já era formado e tal. Chegava, cabelo todo encaracolado, sabe? Salto carrapeta, tal.
Era a moda da época, né? Você nem sabe o que é isso, né? Então, é um salto desse tamanho que inclusive os homens usavam, ok? Chegava lá e tal, e só via assim, ó. Ah, meu Deus, coração suspirando. Passado 25 anos depois, virou uma baleia. E aí eu fico pensando que as moças que oravam disseram assim: ainda bem que Deus não ouviu minha oração. Estou usando isso aqui como uma brincadeira, mas há coisas que você ora que depois diz assim: graças a Deus ele não ouviu minha oração. Mas naquela hora que você estava orando, você achava que era o melhor. Por isso, irmãos, você tem que sempre buscar orar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que é preciso que você perceba que aquilo está dentro da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo bíblico de uma pessoa que orava segundo a vontade de Deus e era abençoado. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos, e enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoou. Parece que, olha, ele tinha tudo para orar por ele, o cara estava ferido, tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens, a mulher mandou ele amaldiçoar Deus e saiu fora, e ele estava largado, sabe, com feridas, com cacos, por causa das feridas que ele tinha no corpo. Era óbvio que ele orasse por ele, na nossa lógica. Era óbvio que ele clamasse a Deus, mas ele não. Ele mesmo daquele jeito, passando por aquilo tudo, ele orou pelos amigos. Sabe? Ele não conhecia, mas a Bíblia diz: orai uns pelos outros. A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros. E ele orou. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restituiu o dobro, tudo que ele tinha. Sabe, às vezes você está orando com um objetivo aqui. Ore que o Espírito Santo está mandando você orar, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Enquanto você está abençoando alguém, Deus está te abençoando, meu irmão. Enquanto você ora por alguém, Deus está orando. Mas a pessoa egoísta, que só pensa em orar por ela, ela acha que só ela tem problema. Não é só você que tem problema, não. Todo mundo tem problema, irmãos. E enquanto você abençoa com a sua oração, Deus vai te abençoando. Então, é preciso que você conheça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Vamos lá. Primeiro texto que eu quero que você abra aí. 1 João 5, 14 e 15. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? Diga para mim, segundo? A minha não, a dele. Segundo a vontade dele, amém? Do nosso Deus, Ele o quê? Nos ouve. Então, gente, camarada, gente boa, eu tenho que orar segundo a vontade dele, porque eu sei que se eu orar segundo a vontade dele, ele vai ouvir. E às vezes você está insistindo em algo, orando, e a sua oração não tem resposta porque você está orando errado. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vai orar pelas pessoas. Deus vai achar esse gesto tão lindo, vai dizer assim: puxa vida, ele está preocupado lá com fulano, ele tem problema, mas ele está preocupado de verdade, está orando. Eu não só vou abençoar o outro, como vou abençoar ele, porque Deus é o Deus das riquezas intermináveis, amém? Deus é esse Deus bondoso, maravilhoso. Só que é um Deus que tem regras, e muita gente não entende isso. Ser maravilhoso e bondoso não significa não ter regras. Então, é preciso que você entenda isso. E aí, versículo 15... e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos, o quê? Que lhe temos feito. Então, aí pastor, mas como é que eu vou saber qual é
a vontade de Deus. Aí nós vamos a outro texto da Bíblia, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Você já conhece esse texto de cor e salteado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Eu estava lendo esse texto e eu fiz a seguinte pergunta: o que é um sacrifício vivo? Porque aqui está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por um sacrifício. Será que eu tenho que botar fogo em mim, meter uma faca no meu coração, me sacrificar, cortar sangue, me cortar, derramar sangue? Nada disso, irmãos. O sacrifício vivo é você pegar a sua carne que não quer orar, que não quer coisas espirituais, e dizer assim: vou para a igreja 5 horas da manhã orar. Por quê? Porque eu não vou ficar dando colher de chá à minha carne. Você está sacrificando a sua carne. Está entendendo isso? Diga amém. Mas pastor, eu preciso de sacrifício para obter as coisas de Deus? Não. Você precisa de atos que mostrem que você ama a Deus a tal ponto de querer estar com Ele, submetendo a sua carne. Você ama Jesus? Você é capaz de olhar nos olhos de alguém e dizer assim: eu amo Jesus? Quantos são capazes de dizer no olho assim, dizer assim: eu sou capaz de olhar? Então você vai olhar para o olho de quem está ao seu lado e dizer assim: eu amo Jesus. Se estiver mentindo, vai ficar ceguinho aí na hora. Olha aí, porque está falando mentira. Ou eu vou ter que orar pelos que não enxergam. Você ama Jesus mesmo? Então olha só, tem um teste de qualidade para você saber o que você está orando é a vontade de Deus ou não. Que teste de qualidade é esse? Aí vem o versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você está orando é bom? Eu estou falando que passa por um teste, para você saber se o que você está orando é a vontade de Deus. O que você está orando é bom. Ah, é bom. Sempre a gente está pedindo coisa boa, né? Primeiro teste é molinho de passar. Ah, é bom para mim, é bom para mim. Segundo, para saber, qual é o segundo? Agradável. O que você está orando, além de bom, é agradável. Ô, pastor, é agradável. Diz para o irmão assim, depois do culto. Olha para o irmão e diz assim: ó, depois do culto, quero falar contigo. Quero falar contigo. Porque eu tenho uma oração boa e agradável. E ele vai perguntar: qual é a oração? Você vai pagar uma pizza para mim. Está na carne, tá vendo? No caso, na pizza. Esse aí vai ter que moer muita carne até chegar no espírito. Nem tudo que é bom e agradável é perfeito. Preste bem atenção. O teste para você saber que o que se você está orando é a vontade de Deus é se aquilo é bom, se é agradável, mas se é perfeito. Será que eu ficar orando para o irmão pagar a pizza é uma coisa perfeita, importante? Ou é nhé? Nhé. Agora, será que eu orar por um irmão que está enfermo, doente, é bom? Vai ser agradável? E vai ser perfeito? Porque isso é essencial. O perfeito está ligado àquilo que é essencial. Então a sua oração ela é boa, perfeita e agradável, não só para satisfazer a sua carne, mas ela é perfeita quando ela é essencial. Então nós não podemos fazer, como eu disse aqui no início,
fazer da nossa oração uma pizzaria. Deus, me dá isso. Manda de goiaba, manda de banana. Tem de alite? Não. Então manda calabresa. Porque às vezes os nossos pedidos só são bons e agradáveis para nós. E nós não queremos pagar o preço desse sacrifício. Que sacrifício? De ter um horário de oração, de ter um momento com Deus, de fazer aquilo. Ah, estou muito cansado, pastor, eu não consigo levantar de madrugada. Você não fala isso perto de mim não, hein? Porque eu telefono para a tua casa de madrugada. Acordei, ele falou que não, vou ligar para ele. Está na hora de orar, vamos embora. 4 horas da manhã. Às vezes eu vejo, tem uma menina baixinha assim, desse tamanho, que ela chega assim, 5 horas da manhã, antes das 5, que ela chega mais cedo do que eu. E vem, eu digo, sacrifica a carne. Sacrifica a carne. Mas vem. Aí começa a orar daqui a pouquinho. Se você começa a orar, daqui a pouco a sua carne vai sendo submetida ao Espírito. Então, fica aí. A quinto recurso que você pode usar para que a sua oração avance, e você nunca pode se esquecer disso, é que você tem que orar sempre em nome de Jesus. Pastor, essa eu já sabia. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Orar em nome de Jesus não é apertar um botão, tipo, quando você prepara um e-mail, o e-mail terminou, está escrito lá, enviar. Aí você vai com a setinha aí. Tem gente que usa o nome de Jesus como se estivesse mandando um e-mail. É em nome de Jesus. Quando não, lembra no tempo que existia a carta, né? Carimba, é em nome de Jesus. Preste bem atenção. O nome de Jesus, quando a Bíblia diz para orar em nome de Jesus, não é apenas para você apertar alguma coisa, ou colocar um carimbo, ou um pedido, enviar para o céu. Orar em nome de Jesus, preste bem atenção, é ter um sentimento altruísta dentro de você, dentro de nós, que confere a Jesus esse sentimento que você diz, é em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda autoridade nos céus e na terra foi dada. É com esse sentimento que você usa o nome de Jesus, e não apenas em nome de Jesus, sem banhar isso, sem ungir essa palavra em nome de Jesus, com esse sentimento de grandeza de tudo que Ele é. Ele é o Senhor dos céus, da terra, do mar, tudo que há está debaixo dos controles dEle, irmãos, e você tem a oportunidade de usar este nome poderoso. Não é qualquer nome, tem que ser usado com essa unção de quem reconhece quem Ele é. Então, você não pode orar em nome de Jesus apenas, em nome de Jesus, então vou enviar, pronto. Orar com sentimento de quem sabe o que Ele fez por nós na cruz e como Ele abriu o céu e a eternidade para a gente. É com essa gratidão, é no nome de Jesus. Sabe, quando eu oro assim, eu sinto uma alegria no coração de saber que o nome de Jesus é tão poderoso, irmãos, que Ele está abrindo o cofre dos céus, as chaves que abrem os céus ao meu favor. E eu reconheço essa grandeza. Eu tenho falado aqui que no meio evangélico muitas vezes as pessoas perderam o temor a Deus. Brinca com o nome de Jesus. Faça uma besteira dessa não. Ele é o único. Este nome é um nome tão poderoso que nós deveríamos ter o temor que os judeus no Velho Testamento tinham de pronunciar o nome de Deus. Até hoje não se sabe, Yahvé, Jeová, porque tinham temor
de pronunciar o nome de Deus, sabendo quem Ele era. Então, quando você obedecer a Bíblia usando o nome de Jesus, orando no nome de Jesus, faça isso com grandeza de alma. E se alguém começar a contar piada para você com o nome de Jesus, sai de perto. Não dê ouvidos a uma pessoa que fique achincalhando este nome que está acima de todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra, irmãos. Sabe? Não podemos jamais perder o temor a Deus. Temos que ter isso no coração. Então, orar em nome de Jesus tem que ser com esse espírito. A outra coisa que é um recurso para avançar, para dar força na sua oração, é orar em concordância com outros irmãos, com outros cristãos. Mateus 18, versículos 19 e 20. Amém? Aleluia. Orar em concordância. Diz assim: em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido. Por meu Pai que está nos céus. Olha só. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, orar em concordância, nós temos orado aqui em concordância. E as respostas vêm rápido. Vai por mim. As respostas têm vindo rápido aqui. Tem pessoas que vivem muito isoladas. E às vezes a potência da sua oração poderia ser maior. Pastor, por que o senhor faz oração na igreja? Eu posso orar sozinho. Você pode orar sozinho, você pode orar no carro, você pode orar no quarto, você pode orar em qualquer lugar. Mas nada se compara quando a gente une a nossa fé em oração com outros irmãos. Por quê, pastor? Porque a certeza de que Jesus está ali dando a mão para a gente. Eu estarei no meio de vós. Essa oração de concordância, ela soma fé. Ela soma corações. E quando você está orando ali, há uma coisa muito interessante, há uma sinergia que envolve, e sabe, a oração ela começa a aquecer. Glória a Deus, amém, irmãos. E aqueles que já são movidos pelo Espírito Santo começam a falar em línguas. Oração, essa oração ela é importante, porque ela desperta, ela sai daquela monotonia, às vezes, da sua oração monótona, sozinha ali, cansativa, porque você está ali falando e tal, ainda não encontrou prazer. Ela te dá um empurrão para você encontrar o prazer em Cristo. Ela te dá um empurrão, muitas vezes, para você ser batizado no Espírito Santo. Ela te dá um empurrão, muitas vezes, para você despertar e dizer assim: puxa, eu não estou sozinho aqui não, nós estamos aqui orando, e o Senhor está conosco aqui no nosso meio, e a nossa oração vai ser atendida, glória a Deus. Agora, quando você fizer essa oração, escute o irmão que está orando também, para que você possa concordar com ele, amém? Não precisa fazer aquele silêncio sepulcral. Digam amém, digam glória a Deus, amém? Se você concorda. Se você não concorda, não diga nada, amém? Obrigado pelo amém, viu? Ele concordou. Mas preste bem atenção. Isso não é só para praticar na igreja. A oração em grupo pode ser na família, diga família. Você pode pegar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seja lá qual o tamanho da sua família, e dizer: vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar. E você vai ser surpreendido que algum membro da família vai levantar assim: olha, estou enfrentando um problema assim, me ajude em oração. Porque a família está tão dispersa hoje, tão desconectada, que às vezes há pessoas passando por problemas tremendos dentro de casa, mas
não é promovida essa oração em concordância com a própria família. Então isso é muito importante você ter isso no coração. A outra coisa que você precisa entender que vai dar na sua vida aquele avanço é o recurso de orar durante o jejum. Tem gente que faz jejum, mas só deixa de comer. E tem vários tipos de jejum. Você sabe que tem jejum de alimento, que é esse que a Bíblia fala. Você deixa de comer e tal. Mas o jejum não é para deixar de comer. O jejum é para se consagrar a Deus. Preste bem atenção. Eu ouço alguns pastores da teologia reformada, que eu admiro muito, mas eles erram muito nisso. Não, Jesus já fez todo o sacrifício, você não precisa fazer sacrifício. Irmãos, nós não estamos fazendo sacrifício para ser salvo, e nem estamos fazendo sacrifício para ouvir a nossa oração, porque ela é ouvida em nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma consagração a Deus. Dá para entender isso? Quando eu me aparto, porque também se você deixar de comer e for trabalhar, deixar de comer, e os filhos lá, menino, para com isso, não sei o quê, e não sei o quê, né? Eu vi um vídeo uma vez da mãe dando conselho pelo telefone, né? E falando, não, porque você tem que ser paciente, que não sei o quê, e o menino, para com isso, não sei o quê, menino, para com aquilo, e ela dando lá o conselho, né? Daqui a pouco, eu não sei se alguém viu esse vídeo, ela, esse menino desgraçado, tentado, não sei o quê. E o conselho que ela estava dando na outra foi para o espaço. Preste bem atenção. O jejum, ele pede uma consagração. É melhor você fazer 2 horas de jejum consagrado a Deus que passar o dia todo sem comer, sem intimidade, sem comunhão com Ele. O ideal é que você pudesse fazer isso, mas temos que ir à vida. Preste bem atenção agora que eu vou dizer para você sobre esse tema. Tem jejum de palavras. Não só de comida, mas de palavra. Tem gente que faz jejum de comida, mas fala pelos cotovelos. Você tem que entrar módulo avião. Como é que é o módulo avião? Alguém sabe? O que é o módulo? Explica aí o que é o módulo avião. Alguém explica. Sabe o que é módulo avião? Você mesmo. Sabe não? Hã? Mudo. Você tem que entrar em módulo avião para o exterior. E já que nós estamos falando de celular, tem jejum de celular. Por incrível que pareça, tem gente que deixa de comer, mas não deixa o celular. Irmãos, a pessoa está viciada no celular. Fica, será que vão mandar e-mail? Tocou, o que será? O que vai ser? Aí a pessoa perde toda a intimidade de comunhão com Deus, do jejum que está fazendo, porque está preocupado com o celular. Eu já disse e eu pratico isso. O celular não me domina, eu domino ele. Se você ligar para mim e não atender, não é porque eu não tenho raiva de você, não. É porque eu estou dizendo para o celular, quem manda aqui sou eu. E às vezes a minha mulher fica pau da vida com isso. Liguei para você 500 vezes e você não... Estou fazendo jejum, mulher, de celular. É uma boa desculpa essa, né? Mas enquanto desculpa não funciona não. Mas agora, enquanto você realmente dizer assim, ó, estou fazendo jejum, não quero nem saber. Então, isso é válido. Orar durante o jejum. Jejum e oração é tão poderoso, preste bem atenção. Ele é tão poderoso na sua oração que os demônios se submetem a você quando você jejua e ora. Os demônios que estão lá destruindo o seu lar, sua família, que está levando seu filho para a droga, que está levando a pessoa para a prostituição, que está levando o casamento para o adultério. Os demônios, porque muitas falam demônio e pensam só que na pessoa que cai endemoniada. Eu estou falando da ação do demônio nas áreas celestiais da sua vida.
que é a sua família, que são os seus filhos, que é seu esposo, sua esposa, que é o seu trabalho. Muitas vezes o demônio está lá usando pessoas e você precisa jejuar e orar para repreender aquela ação maligna que está destruindo pelas beiras a sua casa, a sua vida e tudo mais que existe. Pastor, isso é verdade? É verdade, está na Bíblia, sabia? Mateus 17, versículos 18 a 21. A Bíblia diz que, irmãos, existem castas e castas de demônios agindo. Você acha que eles estão dormindo? Eles não têm sono, não. Eles não têm carne para ter sono, não. O demônio não dorme. O diabo nunca dorme. Ele sempre está maquinando o mal, dia e noite, sem parar. Não existe diabo bom. Diabo é um diabo ruim. Existe um Deus bom. Esse Deus é maravilhoso, que é Jesus. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E aí ele responde. Cadê o versículo 20? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis este monte passa daqui. É isso mesmo que eu estou lendo? Tem alguma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Mateus capítulo 17, versículo 18 a 21. Ok. Versículo 21, vamos lá. É que eu vi 8 e 20 lá. Mas esta casta não se espelhe por meio de quê? Você às vezes está orando em baixa rotação. O problema que você está enfrentando pede jejum e oração. O que é orar em baixa rotação? A sua oração ainda está o quê? Nhé. Está em nhé. Para o problema que é, está em nhé. Para outro problema ela serviria, mas para aquele problema que o demônio está lá atacando, você tem que jejuar e orar. E na hora que você começar a jejuar e orar, tu vai ver só, ele vai sair de banda, ele vai sair de lado, ele vai sair dando cama, porque resistir ao diabo, ele fugirá de ódio. Então tem coisas que você diz assim, mas por que está acontecendo? Você não tá, ele não vai aparecer para você de garfo e rabo e chifre, dizendo assim, eu estou perturbando a sua família, perturbando fulano, eu estou perturbando ciclano, eu estou tocando ali, ele não vai fazer isso não, irmãos. Você tem que ter a percepção de que se você está orando, como os discípulos não tiveram a percepção, oraram, e o demônio não saiu, eles dizem, espera aí, o negócio eu estou orando quando está acontecendo, vou partir para o calibre grosso, vou partir para o 12. O quê? Vamos orar e jejuar, quero ver. E na hora que você começar a orar e jejuar e falar contra aquela casta que está agindo ali, você vai ver só como é que o quadro vai mudar. Amém? Isso é um recurso fabuloso da oração. Um outro recurso, nós estamos já no 8º. Orar e manter uma vida de obediência, porque tem gente que ora, que pede, faz tudo direitinho, mas continua praticando os pecados que sempre praticou no erro. Irmãos, preste bem atenção. Deus não é criança. Se Deus continuar te abençoando você no erro, Ele vai estar endossando o seu pecado. É mais ou menos assim para você entender. Chamar, vem cá meu filho, você, isso, faz de conta que você é meu filho, não só espiritual, mas carnal. Aí eu digo assim, meu filho, vai ali, pega aquela caixa e traz. Aí você vai andando até lá, vou pegar nada não, e volta, vai lá, aquela caixinha azul ali, tá vendo? Ele pensou que era de som, eu sou teu amigo. Não, aí você desiste e bota lá de novo. Eu não estou vendo, irmão. Ele está fazendo isso por conta própria. Aí eu chego assim, fulano, e a caixa? Eu vou te abençoar. E vou te dar um prêmio porque você fez isso. Muito obrigado. É isso que você está dizendo.
Você está no erro, você está pedindo, mas quer continuar no erro. Sua oração não vai ser ouvida, irmão. Então você tem que permanecer e manter uma vida de obediência. Onde é que está isso na Bíblia que diz que a minha oração está ligada à minha obediência? Você quer saber mesmo? Então vamos lá. 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22. A sua oração está condicionada à sua obediência. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Vamos lá. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque o quê? Porque o quê? Guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é. Não só guardamos os mandamentos, mas obedecemos. Fazemos o que lhe é agradável. Para terminar. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tem mais algum aí? Vamos lá. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Amém? Preste bem atenção. Gente, se Deus já nos deu a orientação de que quem vive no pecado não pode agradá-lo, e nós insistimos em viver, a sua oração vai minguando, porque ele não vai fazer isso que eu fiz com ele aqui, você fazendo a coisa errada e Deus abençoando. Aí vocês dizem assim, não está dando certo isso, não está dando aquilo, certo aquilo, não está funcionando aquilo outro. Pergunta para você se você não está no erro. Eu não estou falando em pecar involuntariamente, mas é permanecer. Dá para entender isso? Diga amém. Há pecados que você comete, você diz, meu Deus, me perdoa, muda, não faz mais, tá? Mas aquele pecado de estimação que você fica, aí não, Deus sabe, Deus me entende, Deus compreende. Deus sabe, Deus te entende, Deus compreende. E compreende tanto que Ele não pode te abençoar, violentando o próprio princípio dele. Senão você vai criar um monstro. Abençoa o teu filho quando ele fizer coisa errada, que ao invés de você criar alguém com caráter, com personalidade, você vai criar um monstro. Então, orar e manter uma vida de obediência. Sabe o que isso traz na sua vida? Tranquilidade. Que o nosso Pai Celestial nos ouvirá, porque nós estamos sendo obedientes a Ele. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que veio agora. Você sabe que nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite, que é o Satanás. Ele vai minar muito a sua oração, dizendo, você fez isso, você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e vai ficar batendo nessa tecla. E você não obedecendo, então isso vai enfraquecendo a sua oração. Ao passo que quando você se mantém em obediência, a sua oração ela é forte. Orar. 9. Qual é o nono recurso, pastor? Orar e permanecer em Cristo por meio da palavra. Aí, o Evangelho de João agora, não mais 1 João, Evangelho de João capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, se essas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pastor, o que turbina a minha oração? Qual é o recurso? O recurso de orar e permanecer em Cristo por meio da palavra. Quando uma pessoa vai no gabinete pastoral a ser atendida por mim, eu escuto e tal, aí eu começo a examinar como é que eu posso buscar uma saída pela palavra de Deus para ajudar aquela pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Mas normalmente essa ajuda vem pela obediência à palavra. Diz assim, a palavra de Deus diz que se você fizer assim, vai acontecer assado. Mas você está fazendo dessa maneira, por isso que está dando errado. Então, preste bem atenção. Quando você permanece na palavra, é tranquilo. Sabe aquela entrada que
que você faz de um pedido, uma petição, num lugar que normalmente demora, cheio de burocracia. Olha, se você permanece na palavra, a palavra vai direto, é rapidinho. O despacho de Deus é no momento. Não, esse é meu, está comigo. Permanecer significa estar em estreita comunhão com Deus. Permanecer significa ter tempo com a palavra de Deus. Permanecer significa ficar limpo diante de Deus, sempre justificado pelo seu sangue. Amém? E 10, e essa, no final, quando eu estava pensando nessa oração, a minha esposa disse, eu falei isso essa semana. Salmo 37, 14. Salmo 37, 14. O que diz lá? É isso mesmo? Uma coisa errada. É 4, não é 14. É que eu não botei o óculos. Isso. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe? Eu gosto de fazer carinho em Deus. Eu agrado o Senhor quando eu obedeço, quando eu o adoro em espírito, em verdade. E sabe, você não precisa nem pedir nada. A Bíblia diz que Ele já conhece cada uma das suas necessidades e Ele responde. E como é que eu agrado o Senhor? Eu agrado obedecendo, eu agrado adorando, eu agrado tirando tempo para estar com Ele. Eu ficaria muito triste se eu tivesse um filho que gostasse, pai, eu gosto muito de você, mas nunca parasse para estar comigo. Que raio de gostar é esse que não gosta de estar comigo? Como é que alguém ama e não gosta de estar com aquela pessoa que ama? É contradito isso. Se você ama, você quer estar ao lado de quem você ama. Então o amor de Deus é sentido na disposição que você resolve estar com Ele e agrada a Ele. E isso agrada a Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Vamos ficar de pé. Fala para você mesmo, eu não vou fazer mais oração nhé. Já um bom início. Pastor, vou querer praticar tudo isso. Mentiroso, você não vai conseguir. Mas, eu quero te falar uma coisa. Grandes conquistas começam com pequenos passos. Tem gente que está orando aqui 1 hora por dia aqui. Pelo menos pela manhã, está aqui 1 hora. Eu conheço gente que está orando muito mais. Mas se ela começasse só com 1 hora, ela já teria desistido. Eu vou passar para você uma pequena tarefa. Você aceita? Pastor, se você já faz, então você vai aumentar um pouquinho, mas separe 15 a 20 minutos para estar com Deus diariamente. Demonstra a Ele que você o ama. Senhor, eu estou aqui. Pastor, eu não sei orar. Aqui, ó. Te dou aqui um guia que vai te ajudar a te lembrar sobre o que você pode orar. Isso é de graça, você pode adquirir ali. É um kit devocional que traz a oração pautada no Pai Nosso e a leitura do Novo Testamento e também os livros de que mesmo? Salmo e Provérbio. Então, comece com 15 minutos. Você pode começar com 15, 20 minutos. Faz esse carinho a Deus.
Quem sabe há quanto tempo Ele não está esperando as suas orações? Você só vai ter um problema. Depois de 15 minutos não vai satisfazer mais. Você vai querer mais. Porque a presença de Deus é muito gostosa. Meu Deus, meu Pai, nos ajude nessa empreitada. Senhor, eu sei que falar sobre oração é uma coisa complicada, porque as pessoas sempre estiveram na oração como um fardo. Mas eu quero te pedir, Senhor, transforma a mente dessas pessoas para entender que oração é um momento agradável contigo e não um fardo. Para alguns, orações é só guerra. Há dias que a gente ora guerreando, mas a oração, Senhor, pelo contrário, é paz na tua presença. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. É assim que a tua palavra nos ensina, Senhor. Por isso eu quero te pedir agora, quebra todas as barreiras, vai tirando todas as resistências, ó Deus, vai tirando todas as interferências que foi falada aqui esta manhã, e vai, Senhor, trazendo à mente, à memória, os recursos que esse povo tem para viver uma vida vitoriosa, Pai. Uma vitória constante. Pai, em nome de Jesus eu te peço isso. E que, Senhor, nós possamos usufruir desses benefícios maravilhosos que a oração traz sobre a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, às nossas casas, guardando. Que nós possamos promover a oração no nosso lar também. E que nós possamos, ó Deus, estar de volta aqui. Próxima reunião, quarta-feira ou domingo, para te adorar em espírito e verdade. Eu abençoo este povo em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o povo de Deus diga amém. Faz assim, ó. Beijinho santo, vamos em paz.